Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo a segunda sessão plenária de 2025 no Tribunal Superior Eleitoral, noite com 7 processos na pauta. E quem nos ajuda a entender esses processos é o advogado João Marcos Pedra. Tudo bem, doutor João? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Sempre um prazer enorme estar com você aqui no Direto do Plenário. Bom, e antes de detalhar já o primeiro processo da noite é sobre inelegibilidade. E antes de falar dele, eu lembro que já está disponível o aplicativo TV Justiça Mais. Você pode baixar esse aplicativo, lá você acompanha também aqui a programação ao vivo da TV Justiça, além de conteúdo gravado. Tem jornalismo, tem documentários, tem educação, tem de tudo um pouco, tem grandes julgamentos, tem de tudo um pouco no aplicativo TV Justiça Mais, que é de graça. Bom, agora sim a gente vai para o primeiro processo da noite. Eu falava que é sobre inelegibilidade, um caso que coloca aí frente a frente a coligação Aliança por Abelardo Luz e também Dilmar Antônio Fantinelli. Você tem os dados aqui no telão para acompanhar junto com a gente. O Abelardo Luz é um pequeno município de Santa Catarina que teve a eleição para prefeito definida por uma pequena diferença de 465 votos agora em 2024. A coligação que você vê aí na sua tela ficou em segundo lugar na disputa e Dilmar Fantinelli foi eleito vice-prefeito da cidade. Explica para a gente, doutor João, o que os ministros analisam daqui a pouco. Que caso é esse? Vamos lá, Paulo. Para poder a gente analisar esse caso em específico, a gente tem que entender que existem critérios de elegibilidade, critérios de inelegibilidade, hipóteses de inelegibilidade. Nesse caso em específico, catarinense, a gente tem uma discussão sobre uma hipótese de inelegibilidade, qual seja o pretenso candidato ele não ter tido, à época de prefeito ou vice-prefeito, as suas contas declaradas como prestadas e aprovadas pela Câmara Municipal. O que ocorre? A parte do processo que gostaria de impugnar essa candidatura e impugnou no ato de registro, buscou uma das hipóteses de inelegibilidade, que seria essa que eu comentei há pouco. Todavia, somente houve um parecer opinativo em relação às contas por parte do Tribunal de Contas e não houve nenhuma decisão desaprovando as contas por parte da Casa Legislativa. Muito pelo contrário, nós tivemos a aprovação por parte da Casa Legislativa dizendo que as contas estariam corretas e aprovadas, o que não incidiria a hipótese de inelegibilidade pleiteada nesse processo, nessa impugnação ao registro de candidatura. E nesse caso, já só para deixar claro, a palavra da Câmara é que tem mais poder. Perfeito. A gente tem ali o papel do Tribunal de Contas com um parecer opinativo, mas que cabe à Casa Legislativa fazer a análise e aprovação ou desaprovação das contas daquele prefeito ou vice-prefeito. Que é um caso do ministro Antônio Carlos Ferreira, e os 4 casos seguintes têm o mesmo relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. A gente começa pelo processo que envolve registro de candidatura. Processo do ano passado, de 2024, com origem em Caraúbas, do Piauí, cidade no Piauí. Também os detalhes aqui no telão para você ver junto com a gente. De um lado aparece o Francisco das Chagas Brito, que é mais conhecido como Chico Pabulo, e do outro lado está o Ministério Público. O Chico Pabulo tentou uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade, não foi eleito e o caso dele chegou aqui agora ao Tribunal Superior Eleitoral. O que ele argumenta, João? Perfeito. Esse caso relativo a Caraúbas, se não me engano, no Piauí, a gente teve uma questão de contas não prestadas à época em que o pretenso candidato à prefeitura havia ocupado um cargo público anteriormente. O que ocorre? Quando você ocupa um cargo público, você ocupa, por exemplo, como prefeito, como governador, como presidente, você tem a necessidade de fazer a prestação de contas da sua administração. O que ocorre? À época, ele não fez a prestação de contas no seu registro de candidatura. Após as eleições, não houve a prestação de contas adequada e
Passada a eleição, as contas deste candidato foram declaradas como não prestadas, ou seja, não tinham sequer informações mínimas e necessárias para fazer uma análise, se elas foram prestadas, não foram prestadas, enfim. A partir disso, ele não tinha mais a quitação eleitoral, não tinha mais a possibilidade de se transformar em candidato novamente, uma vez que não cumpria um dos critérios necessários para você ser elegível. Então, a partir disso, se tornou o litígio em torno disso. Agora, a gente ouve falar mais em contas aprovadas, desaprovadas parcialmente, desaprovadas, agora não prestadas. Eu, pelo menos, não me lembro de ser tão comum. É comum, é o caso que chega aqui, e eu imagino que tenha consequências graves nesse caso. A pessoa não passou nenhuma informação. Exatamente, Paulo. Quando a gente não tem qualquer informação, quando a gente não tem informações claras e que consiga levar o órgão julgador que vai fazer a prestação de contas, análise da prestação de contas, a gente fala que as contas foram não prestadas. É o último grau de gravidade num processo de prestação de contas. O processo de prestação de contas ele pode ter 4 fins. O primeiro é a aprovação. Tudo que está bonitinho, está dentro da sua caixinha, o dinheiro entrou, o dinheiro saiu, teve uma sobra, enfim, a gente tem ali tudo bonitinho. Tem as aprovações com ressalvas. O que isso significa? Faltaram algumas informações, às vezes foram solicitadas alterações nas prestações de contas, mas elas ainda foram aprovadas, desde que fossem feitas essas alterações, essas ressalvas. A terceira possibilidade diz respeito à desaprovação das contas. Isso o que significa? Ainda que tenham sido prestadas as contas, o órgão jurisdicional declarou como desaprovadas, ou seja, não viu nota fiscal, não teve contrato, às vezes superfaturamento de contratos. Então, o órgão jurisdicional que vai fazer a análise da prestação de contas vai olhar e vai falar assim, essas contas não estão corretas, então vou desaprovar as contas. Você teve a informação, mas essa informação ela não está de acordo com a legislação. E, por fim, a gente tem a não aprovação, a não prestação, declarar ela como não prestadas. As contas como se elas não tivessem informações mínimas e básicas, ou seja, não foram apresentados nenhum dos documentos, o dinheiro entrou, mas a gente não sabe como é que o dinheiro para a campanha saiu, enfim. Há um ponto obscuro em relação àquela informação, então é declarado como não prestadas. Dentre as punições, como muito bem você disse, Paulo, a gente tem a impossibilidade de emissão do termo de quitação eleitoral. Esse termo de quitação eleitoral ele é muito importante, especialmente para quem é, por exemplo, concurseiro. Se você vai ali, faz um concurso, passa é aprovado, te chamam para apresentar as documentações para você tomar posse, normalmente o termo de quitação eleitoral é um dos documentos. Ou, por exemplo, você quer ser candidato, você não tem o termo de quitação eleitoral, seu registro de candidatura tende a ser indeferido. Então, existem consequências para quem não sabe e não gerencia adequadamente o dinheiro público, a verba pública, especialmente em financiamento de campanha. Que é mais um caso que a gente acompanha em instantes ao vivo aqui na TV Justiça, direto do Tribunal Superior Eleitoral e do Piauí. Tema passado, a gente vai para São Paulo, vem de Lupércio, no interior do estado, um outro processo que questiona aqui registro de candidatura. E qual que é a discussão aqui? Doutor João, você me alertava aqui antes do programa, antes da gente começar aqui a nossa conversa ao vivo, que existe aqui uma discussão importante fazendo a diferenciação da coligação para a federação. Mas antes, explica para a gente o que a gente acompanha daqui a pouco. Que caso é esse? Perfeito. Nesse caso em específico, a gente tem uma discussão sobre um partido que faria parte de uma coligação, mas acabou que por uma questão política e até por ausência de personalidade jurídica desse partido, ele foi afastado da coligação e os demais partidos pediram o seu registro de candidatura para o pleito majoritário, ou seja, para prefeito. Pois bem, passado isso, a gente vai ver de que forma o registro de candidatura vai ser julgado pelo TSE em instantes, mas em relação às questões de coligação e federação, eu acho de suma importância que nós tragamos aqui para a pauta, para que nós possamos destrinchar esses dois institutos. De um lado, nós temos as coligações. É algo rotineiro, é algo comum, que nós víamos há muitos anos, e antigamente até mesmo nós tínhamos a
coligação em pleito proporcional. Acho que vai começar a sessão. Aqui, doutor João, porque a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, já está na tela, conversando aí com o ministro Dias Toffoli. Ministra Isabel passa por ali. Deixa eu ver quem mais. Ministro Floriano. Ministro Floriano aqui, o relator desse processo, que nós falávamos exatamente. Agora. Ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Ramos Tavares ali também. E a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, vai dar início à sessão. Boa noite a todas as pessoas, podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão, 4 de fevereiro de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, que participa hoje por videoconferência, o ministro Dias Toffoli, com muito gosto mais uma vez de ter meu amigo aqui comigo na bancada, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, nosso vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Nesta sessão, também cumprimento a doutora Vera Lúcia Santana. Informo que não haverá sessão administrativa, pelo que eu estou dando início à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, João Paulo, a quem solicito que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão extraordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 3 de fevereiro de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, Dias Toffoli, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. A ausência justificada do senhor ministro André Mendonça. Às 20h05 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 11 processos e a sessão foi encerrada às 20h27. Trago dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Eu apregou para julgamento recurso especial eleitoral número 0600-137-96, procedente de Abelardo Luz, em Santa Catarina, sendo relatado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Este processo está com vista ao ministro Ramos Tavares, recorrente à coligação Aliança por Abelardo Luz e recorrido de Dilmar Antônio Fantinelli. Este é um recurso especial interposto contra a Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que confirmou deferimento de registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito de Abelardo Luz, Santa Catarina, nas eleições de 2024. Na sessão de 21 de novembro de 2024, o relator votou no sentido do parcial provimento do recurso especial para que os autos retornassem à origem. Antecipou o pedido de vista o ministro Ramos Tavares, que está com a palavra. Obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Meus cumprimentos ao tribunal, ao procurador-geral eleitoral adjunto, a todos que nos acompanham. Neste caso, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra corregedora, no meu entendimento, o que estaremos aqui a discutir é exatamente o ponto sobre a existência ou não de uma decisão que desaprova as contas deste candidato a vice-prefeito, que havia sido já prefeito do município de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e que havia tido, então, as suas contas rejeitadas, as contas alusivas ao ano de 2016, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Anoto aqui, senhora presidente, que a Câmara Municipal não ratificou a recomendação de desaprovação e deliberou por aprovar as contas da Prefeitura. E na sessão ordinária jurisdicional do dia 21 de novembro do ano passado, o ilustre relator, ministro Antônio Carlos, concluiu então que as contas teriam sido desaprovadas em virtude do parecer exarado pelo Tribunal de Contas e como eu vou deixar adiante mais especificado, em virtude da falta de quórum
constitucional para a aprovação das contas pela Câmara Municipal, pelo decreto aprovado pela Câmara Municipal. E antecipo aqui, eu já fiz circular o meu voto antecipadamente, vou fazer só um resumo do meu voto, mas antecipo que são 2 pontos de divergência, com todo respeito ao entendimento manifestado aqui pelo eminente relator. O primeiro ponto diz respeito à observância da súmula 41 desse tribunal, que, no meu modo de ver, constitui um óbice para que possamos avançar no assunto acerca da legitimidade do quórum da decisão tomada pela Câmara Municipal. Portanto, para mim, incide, neste caso, a súmula 41 deste tribunal, que estabelece o seguinte: não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. E, para mim, firmar o desacerto da decisão proferida pelo órgão municipal, seja por qual for o motivo, pode ser um motivo substancial, um motivo procedimental, um motivo processual, portanto, seja qual for o motivo, é uma providência que eu estou entendendo que está vedada por conta da súmula, de nossa súmula 41. A instância competente para analisar uma eventual nulidade da decisão prolatada pela Câmara Municipal é a instância jurisdicional comum, no caso, o juízo da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz. Aqui faço também referência à nossa jurisprudência reiterada, no sentido de que desaprovação de contas, se houvesse, não necessariamente leva à incidência de uma causa de inelegibilidade. Aqui, conforme o voto que eu trago à colação na relatoria do ministro Mauro Campbell, como sabemos, cabe a esta Justiça verificar também a presença cumulativa de outros requisitos. Muito rapidamente, o exercício de cargos ou funções públicas, a rejeição das contas por órgão competente, a insanabilidade da irregularidade apurada, o ato doloso de improbidade administrativa e irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovou as contas e a inexistência de suspensão ou anulação judicial. E digo, então, na sequência, o seguinte, que o que há, portanto, existe sim um espaço de análise para esta Justiça, que, mais do que um espaço de análise, é um dever de análise, sim, dos atos, mas com o único fim de apurar a existência dos pressupostos fáticos jurídicos. Essa é a única finalidade, para fins de análise por esta Justiça Eleitoral. Com relação à Câmara, a decisão da Câmara Municipal, o que é que a Justiça Eleitoral poderia realizar? Uma análise quanto à competência desse órgão, quanto à irrecorribilidade da decisão, ou ainda quanto à existência de eventual suspensão desse ato na via judicial. Jamais poderíamos nos contrapor ao expresso teor do seu conteúdo, que foi o de contas aprovadas. E aqui essa parte, ela está conectada ao segundo argumento que eu trago de divergência, que é o seguinte: a impossibilidade de aceitar um julgamento ficto ou incompleto das contas com base única e exclusivamente, que seria o caso, base única e exclusiva no parecer do Tribunal de Contas. Que apresento aqui, então, esse fundamento na aplicação da tese firmada pelo STF no recurso extraordinário 729744 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, é o tema 157. Nessa assentada, definiu o STF o alcance do artigo 31, parágrafo 2º da Constituição, firmando a posição no sentido de que, e aqui eu abro aspas, parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. A leitura do inteiro teor do julgamento revela que a pretensão daquele recorrente era de fazer prevalecer o parecer do Tribunal de Contas no silêncio do Poder Legislativo ou no caso em que não seja atingido o quórum qualificado de 2/3
dos membros da Câmara Municipal para rejeição, que é esta parte final, exatamente o caso presente. Essa pretensão, no entanto, foi expressamente rejeitada pelo STF, de modo que, uma vez verificada a ausência de manifestação ou mesmo a manifestação em desconformidade com o quórum constitucional por parte da Câmara, não há de se falar em julgamento ficto das contas unicamente com base no parecer do Tribunal de Contas, não há de se falar no julgamento das contas unicamente com base no parecer do Tribunal de Contas, o que é meramente opinativo em se tratando das contas de chefia do Executivo. Esse entendimento do Supremo Tribunal Federal foi reiterado em outros dois temas. O tema 835, que é trazido também pelo ministro Antônio Carlos no seu voto, e, mais recentemente, o tema 1034. No tema 835, que consta, inclusive, do voto de Sua Excelência, o ministro Antônio Carlos, nesse tema 835, a questão central não era a discussão sobre se a decisão do Tribunal de Contas prevaleceria ou não, mas era uma discussão diversa dessa discussão, sobre se incluiria ou não, questões, julgamento sobre a gestão das contas, ou que tipo de julgamento se faria. E eu trago aqui um trecho dessa decisão relacionado ao tema 835, no qual ficou como relator para o acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, no qual se afirma o seguinte, abro aspas: o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que se faz a referência no artigo 1º 1G da Lei Complementar é a Câmara Municipal, não o Tribunal de Contas, fecho aspas. E destaco, por fim, o tema 1034, recurso extraordinário 1459224 de São Paulo, na relatoria do ministro Gilmar Mendes, esse julgamento de setembro de 2024, em que novamente se conclui, abro aspas, o parecer dos tribunais de contas é meramente opinativo, não sendo apto a produzir inelegibilidade. Nesse julgamento, assim como no tema 157, o ministro Gilmar Mendes afirmou ainda, abro aspas, a expressão só deixará de prevalecer, que consta lá da Constituição, deve ser interpretada de forma sistêmica, de modo a se referir à necessidade de quórum qualificado para a rejeição do parecer emitido pela Corte de Contas, que, como já amplamente demonstrado, é órgão auxiliar do Poder Legislativo. Aqui eu trago outros trechos também das decisões que culminaram na redação desse tema e, em virtude, sobretudo, senhora presidente, da segunda parte do argumento que eu trouxe, ou seja, das decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de que haja uma decisão da Câmara e de que a decisão isolada do Tribunal de Contas não tem força para tornar ninguém inelegível, nesses termos é que eu acabei por divergir do voto do relator e nego, então, aqui no meu voto provimento ao recurso especial. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, que apresenta voto divergente. O ministro Antônio Carlos Ferreira anunciou como relator que indica adiamento para verificar alguns dados do caso. Indago dos senhores ministros, se aguardam. E, portanto, proclamo o resultado provisório que, após o voto divergente do ministro Ramos Tavares, negando provimento ao recurso, o ministro relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, indicou adiamento. Registro para os senhores advogados, principalmente para as partes, todos que nos acompanham, que está retirado de pauta, a pedido do relator, eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-321-37, procedente de Caraúbas do Piauí, e oportunamente será reincluído em pauta. Apregou para julgamento também da relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, o mandado de segurança civil número 0613-143-61, procedente de Curitiba, sendo o impetrante Luiz Tadeu Saidel Bernardina, autoridade apontada como coatora Suede Aidar Nogueira. O impetrado é o Partido da Mulher Brasileira,
é um mandado de segurança impetrado contra ato que se indica como sendo ilegal, que teria sido praticado pelo órgão nacional do Partido da Mulher Brasileira e por Suede Aidar Nogueira, que era presidente, o que resultou na destituição da Comissão Provisória Municipal deste partido em Curitiba. O ministro relator está com a palavra, ministro Floriano. Obrigado, excelentíssima senhora ministra-presidente Carmen Lúcia. Em nome de quem cumprimento os demais ministros e a ministra corregedora, senhor subprocurador eleitoral Alexandre Espinosa, secretário João Paulo, senhores, senhoras, servidores e servidoras. Trata-se aqui, como já foi dito quando apregoado feito, de mandado de segurança contra ato alegadamente coator praticado pelo Diretório Nacional do Partido da Mulher Brasileira e por sua presidente, esse que teria desconstituído a comissão provisória do PMB do município de Curitiba sobre a presidência do impetrante, sem lhe conceder justificativa, contraditório ou comunicação. Após a coleta de informações, deferia a liminar pleiteada. Entre a concessão da liminar e a conclusão do feito para a submissão do referendo, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou parecer espontaneamente, parecer no qual preconiza a concessão da segurança. Passo, então, a abordar aqui os requisitos que me levaram a dar a liminar e os quais eu já incorporo para a fundamentação da conversão desta liminar em definitiva. A documentação acostada na exordial e também das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam a inexistência do procedimento prévio para a destituição da comissão provisória impetrante. Apesar da agremiação fazer referência ao disposto no artigo 43 do seu estatuto, artigo esse que permitiria a destituição de comissões provisórias a qualquer tempo, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que esse tipo de medida, aspas, somente se afigura legítima se somente se atender às diretrizes e aos imperativos normativos constitucionais e legais, notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, e trago aqui em respaldo a esse entendimento acórdão da relatoria do ministro Luiz Fux e acórdão também da relatoria do ministro Sérgio Banhos. Esses preceitos fundamentais, que são dotados de eficácia transversal, são aplicáveis também às relações internas entre partidos políticos e filiados, naquilo que a legislação eleitoral confere ou delega a esses partidos margem de autonomia. O argumento da GREI, na sua comissão impetrada, de que o artigo, nos órgãos dirigentes impetrados, que o artigo 43 do seu estatuto, ao permitir a destituição das comissões provisórias a qualquer tempo, tornaria prescindível o cumprimento das garantias do devido processo legal e do contraditório, são inconsentâneas com a jurisprudência desta Corte. No exame da legalidade da destituição, que ocorre excepcionalmente quando verificados reflexos no pleito, não cabe à Justiça Eleitoral, é certo, adentrar a conveniência ou oportunidade da decisão partidária, nem prescrutar quais os filiados teriam maior ou menor condição de representar a GREI em processo eleitoral futuro. Igualmente, não se decide o mérito de eventual processo de dissidência partidária já instaurada. Muito diverso, porém, é a margem de verificação do cumprimento dos princípios balizadores do devido processo no âmbito deste incidente de destituição dos dirigentes locais. Diante disso, e como dito, fundamentei a concessão da liminar, que agora trago para conversão em concessão definitiva da ordem, porquanto, uma vez finalizada a instrução processual, antes do julgamento do referendo da liminar, nenhum outro documento foi trazido de modo a demonstrar preenchidos os requisitos do devido processo legal e do contraditório. Diante disso, afigura-se oportuna a conversão desta medida em concessão definitiva da segurança, em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo,
pelo que concluo que a liminar deve ser referendada e, neste mesmo ato, convertida em concessão definitiva da segurança. É o meu voto. Vossa Excelência, o eminente ministro relator, portanto, converte o julgamento de referendo da liminar no julgamento de mérito, concedendo, portanto, ratificando a liminar anteriormente deferida. Ministro Ramos Tavares. Reiterando meus cumprimentos, senhora presidente, eu cumprimento o ilustre relator e o acompanho integralmente. Ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques. Presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os membros desse sodalista, extensiva ao vice-procurador-geral eleitoral, aos servidores, advogados e aos demais presentes. Também acompanho tanto no deferimento da liminar quanto na conversão na concessão de segurança. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Boa noite, senhora presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todas e a todos. Acompanho o relator na íntegra. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, cumprimento todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência e acompanho integralmente o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o eminente ministro, ministros. Peço licença a Vossa Excelência para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. Eu estou subscrevendo o voto do relator. Eu também acompanho o entendimento afirmado no voto do ministro relator e proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento de referendo da liminar do mandado de segurança em julgamento definitivo, tornando, portanto, este o resultado com a concessão da ordem, com a anulação do ato coator, que consistia na destituição sumária da Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira do município de Curitiba, nos termos do voto do relator. Faço pregão das listas, que são 4 listas nesta pauta, como sempre, afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Processos foram previamente divulgados na internet. Tem-se a lista número 1, de relatoria do eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, é o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0606-211-05, procedente de São Paulo. O eminente ministro nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. A lista número 2, também relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, tem um processo, que é o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0603-026-08, procedente Recife, e o ministro relator não conhece do agravo, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 3, também relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, tem um processo, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-113-75, procedente de Lupécio, São Paulo. O ministro não conhece do agravo interposto pela coligação, seu futuro continua em boas mãos, e ainda negou provimento ao agravo interno da coligação Lupécio e Santa Terezinha Feliz de Novo e da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, e não havendo divergência, essa é a proclamação do resultado. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo interno interposto por coligação, seu futuro continua em boas mãos, e negou provimento ao agravo interno na coligação Lupécio e Santa Terezinha Feliz de Novo e da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático. Lista número 4, relatada pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, tem um processo, que são embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0603-456-57, procedente de São Lourenço da Mata, Pernambuco. O ministro relator rejeita os embargos de declaração, e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência, alguma matéria a ser posta em mesa, e não havendo mais nenhum processo a ser julgado e nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradecendo a participação de todos, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada.
O Direto do Plenário com a sessão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a programação da TV Justiça. Tchau.